But, Brito and Mizuko have brought us... I love that we have this no-name roster of players. Every one of you said, every time we sign somebody, you'd say, who? And now look at what they've become. Who on this team of nobodies would we replace with Cavani if he was here today? I'm not sure we would. So that's changed in some respect. I think we scout well, with great data, with great video, with a great team. And we've been signing players that nobody's ever heard of, thought of, that now they sing songs about. And it's... Interessante, Douglas. Fala. O Diógenes aqui, que sempre participa. Alguém sabe quanto custa contratar uns 10 especialistas em análise de futebol e uns 10 olheiros? Diógenes, vou te falar um negócio. Sai mais barato que o Barcelos. Sai mais barato que metade do salário do Barcelos, basicamente, tá? Infelizmente, é uma profissão que ainda não está sendo valorizada dentro dos clubes. De uma maneira geral, não são muitos dos clubes que valorizam os analistas, tá? Claro que tem especialistas que ganham muito bem, mas esses estão ali sendo representados por 2% da quantidade de analistas que tem no mercado. A maioria média de salário dos analistas de desempenho do futebol nacional, cara, o salário não passa de R$ 2.500 para um especialista, tá? Para um cara que está ali, um analista júnior, né, digamos assim, de desempenho. Um cara júnior ou pleno, acho que um pleno, diria, ganha em torno de R$ 2.500, no máximo, tá? Apesar de eu achar que mereçam ganhar mais, mas acho que a média nacional é em torno disso, tá? Então, só para tu ter ideia de quanto é que custa aí. Então, por que não investir nisso? Por que não entender que isso é importante? É isso que me pega, sabe, Diógenes? Porque o custo de investimento nessa área é muito baixo. É muito baixo. O cara que foi para São Paulo, Klaus, ele ganha 10 mil? No Ceará, se eu não me engano, ganhava menos que isso. Pois é. E vai para São Paulo, vai para Mas ali ele já é sênior, né? Ele já é sênior. Ele já veio para o Ceará como analista sênior. Não, é isso claro, que eu tô dizendo. O cara que ganhava melhor, talvez, no Ceará, não sei, uns que ganhava mais nessa área, vai para o São Paulo para ganhar mais. E é um salário, cara, que dentro do mundo do futebol não é nada, pô. Você gasta muito mais não tendo e contratando bagre, que é um prejuízo muito maior. Quantos de bagres a gente contratou e que a gente podia ter evitado se a gente tivesse dado ouvidos ao nosso analista, né? A nossa equipe, né? Por que a gente está falando de analista? Porque não tem hoje uma estrutura gerencial no departamento de análise. Porque para mim era para ter um gerente de análise, ter um pica que ganha seus 30, 40k por mês, entendeu? Sim. Você monta ali uma folha para aquele departamento. Para mim era para ter ali do clube um investimento mensal de 120, de 100 a 150 mil reais por mês. Um Luvanor de investimento por mês. Sim. O Luvanor ganhava 150 mil, cara. O Luvanor, pegamos 150 mil e fizemos assim, ó, peão. Todo mês, peão. Entendeu? Pra ficar tirando ondinha com a torcida, ficar mandando a torcida calar a boca, lá no PV. Eu preferia ter pego esses 150 mil e ter montado uma equipe robusta, agressiva. Ter investido estruturalmente, né? Dado um espaço maior para eles trabalharem, ter trazido equipamentos, TVs, câmeras, drones, computadores, feito um investimento estrutural para o departamento e ter trazido pessoas para trabalhar da melhor forma possível, trazendo 3 modelos de analistas. Os que já existem, o analista de desempenho, que analisa as equipes, tanto a do Ceará como a dos adversários, que abastece o treinador e a sua comissão com informações dos adversários do clube, com também as informações estatísticas do próprio Ceará, são os analistas de desempenho. Eu também traria mais analistas de mercado para a gente monitorar muito melhor o mercado, para que a gente esteja mais rápido nas tomadas de decisão, tanto para ver o que está faltando no nosso elenco, né? Trazer relatórios do que está faltando no nosso elenco, integrando com a base, dizendo, ó, lá na base tem opções também para a gente trazer para cá para o profissional, para aquela carência que tem ali. Para o G3, para o G3, para o G4. E, ao mesmo tempo, olhando para o mercado, olhando e dizendo, cara, a gente está mais atento aqui, então, se tem algum jogador que está abaixo e o treinador não tem interesse em utilizar,
vamos reposicionar esse jogador no mercado. Vou ligar para o São Paulo, vou ligar para o Santos, vou ligar para o Mirassol, vou ligar para os times e oferecer esses jogadores que eu tenho aqui para esses clubes. Entendeu? Esse também é um trabalho do analista de mercado, porque ele está em contato com os analistas dos outros clubes. E os outros clubes também estão monitorando opções no mercado para as carências das suas equipes. E numa ligação você acaba resolvendo uma situação e um jogador que está custando 60 mil por mês não está sendo útil e você pode emprestar, rescindir, achar um caminho para o cara em outra equipe. E você está economizando para o Ceará 60 mil conto numa ligação. Entendeu? Esse é um trabalho do analista de mercado. E eu traria mais um, Douglas, que era aliás, mais uns, né? Pelo menos mais uns 2. Analistas de desempenho individual. Analistas que vão sentar com os jogadores individualmente e melhorar, otimizar suas características de jogo. Um coach, né? Um coach profissional de análise de desempenho. Um cara para acompanhar cada jogador. Porque tem jogador que paga isso por fora, né? Isso, o jogador paga por fora. Por que ele paga por fora? Porque o clube também pode oferecer isso. Quem estava falando que isso era importante, e é muito legal ouvir disso, foi o Ronaldo Fenômeno. Uhum. O Ronaldo falou no programa do Galvão Bueno que ele pegava as fitas dos jogos dele na Inter de Milão. Ele pedia para a TV as fitas para ele assistir o jogo difícil. dele. Não era mais nem complicado existia, pegar. Nem existia na lista. Mas ele fazia questão de pegar as fitas dos jogos dele e analisar a movimentação dele em campo para otimizar a própria movimentação. Entendeu? Dentro de campo, ele flutuar melhor. Então, o papel de um analista de desempenho individual, integrado com o treinador, ele também pode contribuir individualmente para um jogador. Por exemplo, o Kleber. Estou dando um exemplo do Klebão. É um cara que ele não tem ainda, na minha opinião, alguns cacuetes de jogada aérea que poderiam contribuir para o jogo aéreo dele. Pela altura dele, pela estatura que ele tem, ele podia ser um cabeceador nato. Uhum. Vamos melhorar isso no Kleber? Vamos trabalhar isso com ele? Vamos cobrar dele esses números? Vamos cobrar dele essas melhoras estatísticas? E de comportamento cognitivo, de leitura tática dentro do jogo? Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que eu traria para o clube também, tá? Então, eu acho que a gente tem muitas variáveis e aspectos que a gente pode investir para melhorar dentro do clube. Dizer que não há o que fazer, que a gente já está fazendo o máximo que se pode, cara, a gente está muito aquém do que pode se fazer de melhor dentro do departamento de futebol. Muito aquém, muito aquém. Entendeu? A gente não tem nem o básico, na minha opinião, nem o básico bem feito, nem um arroz com feijão gostoso, a gente está comendo direitinho hoje lá no Ceará, em termos de capacidade gerencial, digamos assim, do departamento de futebol. Se a gente estivesse fazendo o básico, eu cobraria menos. Mas como a gente não está fazendo nem o básico, eu pego um pouco mais firme. E já digo logo, além de fazer o básico bem feito, a gente pode fazer um algo a mais, que seria justamente o que eu estou falando. Traria analistas de desempenho individual. E assim, isso é essencial para times emergentes. É essencial, cara. Porque quando você compete com times, sei lá, como Flamengo, Palmeiras e tal, que tem rios de dinheiro, você não pode gastar dinheiro à toa. Você tem um orçamento limitado. Chega na Série A, você vai cair se você não fizer um trabalho diferente, um trabalho diferenciado. Por que o Atlético Paranaense é o que é? O Atlético Paranaense não paga mais de 350 mil reais por mês no jogador. Vocês sabiam disso? O Atlético Paranaense não gasta... Por exemplo, o Ceará gastava 500 mil com Vina. A gente até recebeu um torcedor do Atlético ano passado que ficava, caramba, vocês pagam 500 mil no Vina, mais de 400 mil, porque eles não pagam mais de 300 mil, 350 mil reais por mês. O Atlético Paranaense, que todo ano está em Libertadores, todo ano está disputando ali a parte de cima da tabela, doido para ganhar já o título de Libertadores, e fica ali, ó, o teto deles é esse. Por quê? Porque eles otimizam o dinheiro deles. Cara, lá, o trabalho de análise de desempenho é espetacular. Até o Joaquim Mota falando aqui, o analista do Atlético Paranaense foi gênio. Comprou o Vitor Roque do Cruzeiro por 24 milhões e vai reembolsar 400, né, na venda para o Barcelona. Basicamente o valor da SAF que o Ronaldo comprou, né? Exatamente. O Ronaldo comprou o Cruzeiro por 400 milhões. Pois é. Então, assim, muita gente... isso é besteira. Sabe qual é o pensamento que às vezes eu fico puto? Que vem, assim, muitas vezes até de dirigente, de gente conselheiro. A gente tem que parar de gastar em outras coisas e gastar tudo no futebol. Meu amigo, se você gasta tudo no futebol, mesmo assim, o orçamento é baixíssimo quando se compara com qualquer outra equipe ali do G10 do brasileiro. Não tem assim, nada de diferente fazer isso. Nada. Você só vai fazer mais do mesmo. Foda, Douglas, é que quando eles falam isso assim, de vou gastar tudo no futebol, não é com a estrutura de futebol, é com os jogadores. É com salário e jogador.
É com salário de jogador que vem aqui só fazer o mínimo, pegar uma graninha e ir embora. Entendeu? Sim. Esse é o problema. Se fosse investimento em departamento, em estrutura do futebol, beleza. Mas não é. Sabe, o pensamento normal do senso comum gasta dinheiro pagando jogador bom. O jogador bom vem para cá, vem passar férias, meu amigo. Chega aqui, não tem projeto, não tem nada. Ele faz o mínimo ali e é isso, entendeu? Então é o caro que sai muito caro. O Ceará tem que saber gastar o seu dinheiro no futebol. Por isso que a gente fala tanto, bate tanto na tecla em investir em inteligência, em departamento de futebol, em tecnologia e estrutura, com bons profissionais, porque isso aí otimiza o orçamento de qualquer clube. O Atlético Paranaense faz isso. O nosso rival está fazendo isso. Sim. Aqui. Por que eu não vou olhar também nosso rival? Então, o Ceará tem que se modernizar, cara. E o problema hoje é que não se moderniza e nem pensa de forma diferente, nem pensa de forma moderna. Hoje está muito longe de pensar dessa forma. Muito longe mesmo, tá? E é muito assim, a gente ainda consegue as coisas pela força da torcida. Porque se não fosse isso, o Ceará era só isso mesmo. Só um time de meio de tabela Série B sem grandes aspirações, sabe? É verdade. Infelizmente. Eu concordo totalmente. Vamos nessa. Eu acho que a gente tem que continuar falando, continuar ponderando sobre isso. Eu acho que aos poucos talvez a gente vá conseguindo abrir a cabeça dessas pessoas, ou pelo menos que as pessoas ao redor ali de quem tá, né, Douglas, à frente do clube, entendam o que a gente tá querendo falar aqui, cara. Porque a gente tá, muitas vezes a galera pega assim e diz, vocês estão criticando muito. Cara, mas a gente tá mostrando solução também, sabe? E não é de hoje, assim, que a gente tenta falar, tenta mostrar, vai por aqui, vai por ali, tem solução, tem saída. E a gente tem falado sobre isso, tem ponderado muito sobre essas coisas, mas a gente não vê movimento algum de uma mudança de panorama, de paradigma no departamento de futebol do Ceará, entendeu? Então a gente continua batendo nessa tecla, a gente continua falando sobre isso, porque os caminhos estão aí, as oportunidades de mudança estão aí. Hoje o João Paulo tem capital político para fazer essas mudanças e contar com a credibilidade do torcedor que vai sentir uma mudança. Se ele muda a maneira de pensar do departamento de futebol, o torcedor vai dizer, opa, acho que agora vai, acho que agora pode dar certo. Mas enquanto ele ficar olhando para todas as circunstâncias e dizendo, não, a gente precisa subir. Não... Cara, e se a gente não subir? A gente vai dar a volta de novo e fazer tudo errado de novo? Porque já teve muito erro esse ano. A gente hoje, infelizmente, cara, assim, eu tiro onda com o ABC e tal, brinco com essa situação dele, mas é um cara que teve... Eu sonharia em ter uma oportunidade dessa para fazer o melhor pelo meu clube. E não porque é um status para mim, não porque eu vou me achar o diretor de futebol do Ceará. Acho que se tem uma coisa que hoje um torcedor do Ceará dentro do clube não pode ter, é vaidade. Porque a gente está ficando para trás, a gente está... se olhar, como você disse, olhar para o nosso rival tá dando léguas e léguas de distância da gente. E o pior, não é só sobre o treinador deles, é sobre a estrutura departamental que ele está formando lá dentro, que o clube está formando. Ele está formando um departamento sólido, duradouro, profissional, para médio e longo prazo, para mais 5, 10 anos de solidez administrativa. Se nós não melhorarmos agora, a gente vai virar um Curitiba. A gente vai querer viver de um passado que não existe. E que não faz mais sentido viver desse passado. Porque a gente está precisando correr, melhorar, se aprimorar. Qual é a vaidade que pessoas como Carlos Moraes, Humberto Aragão vão ter para o futuro, olhando para o Ceará e vendo que ele ficou para trás em relação ao seu rival? E que a maneira como eles olham o futebol é a solução para o futuro do Ceará. Qual é a brilhante ideia do Carlos Moraes? Qual é a brilhante ideia do Humberto Aragão? Por que eles não propõem algo propositivo para a gente não ficar para trás em relação ao rival? Por que eles não chegam e dão uma solução profissional para que a gente consiga mais resultados positivos? O que eu tenho visto desses caras, pessoas como eles, é basicamente uma disputa de poder político. É uma disputa de eu tenho meu espaço aqui dentro, eu quero manter. E o Ceará, meu parceiro? Fica onde nesse amor de vocês? Vocês realmente amam o Ceará? É assim que vocês amam o Ceará? Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.